Fala galera, hoje a gente tem uma participação especial aqui no Cifra Culta. Para quem não sabe, eu estou fazendo um giro da minha pesquisa política criminal para política econômica. No primeiro semestre eu peguei uma matéria de economia política aqui na pós-graduação em economia da UNB, e nesse segundo semestre eu tive a oportunidade de pegar um mini curso ofertado pelo professor Alfredo Sade Filho, da Universidade de SOAS de Londres, que trata de neoliberalismo, desenvolvimento e democracia. Vou apresentar o professor aqui. Ele é doutor em economia e professor titular de economia política na SOAS. Foi economista sênior na Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e professor visitante em universidades e instituições de pesquisa na Alemanha, no Canadá, na Itália, no Japão, em Moçambique e no Reino Unido. Ele atua na área de economia política do desenvolvimento, especialmente com política industrial, neoliberalismo, democracia, políticas econômicas alternativas, economia política na América Latina, inflação, estabilização e teoria do valor do trabalho e suas aplicações. Então eu preparei algumas questões para fazer uma entrevista para vocês aqui do canal, comentando sobre os assuntos que a gente vem trabalhando nessa disciplina. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, professor, é sobre o conceito de neoliberalismo, porque a gente sabe que ele é um conceito polissêmico e ele é muito contestado porque tem as pessoas que a gente nomeia como neoliberal muitas vezes não se reconhecem como tal e contestam a validade desse conceito, que acaba virando uma espécie de arma no debate político, no debate teórico na economia. A gente sabe também que esse conceito foi cunhado por um neoliberal, na verdade um neoliberal de vertente alemão, um ordoliberal, o Alexander Rustow, e o próprio Milton Friedman também tem texto em que ele fala em neoliberalismo, mas com o tempo que esse termo ganhou uma categoria um pouco mais pejorativa, houve um distanciamento, e você tem principalmente autores neoliberais de vertente da escola austro-americana que negam o neoliberalismo e se vinculam ao liberalismo mais de vertente clássica, enquanto eu acho que a gente não deveria ter muito medo em usar esse prefixo, né? A gente tem neodesenvolvimentistas que não tem medo de se dizer neodesenvolvimentista. E a gente tem até o keynesianismo, que por um tempo foi considerado um novo liberalismo. Então eu queria saber o que você acha sobre a utilidade desse conceito, sabendo que você não aplica tanto só para nomear uma escola de pensamento, mas uma análise do capitalismo, uma fase, um padrão de acumulação do capitalismo. Eu acho que o conceito de neoliberalismo é um conceito essencial. É o conceito que faz sentido do mundo de hoje, através de toda uma série de esferas. A esfera da política econômica, a esfera do pensamento social, a esfera da ideologia, a esfera da conformação, da configuração das instituições de governo e das instituições sociais, a esfera do senso comum. O neoliberalismo é característico da idade que nós estamos vivendo, é característico do momento histórico que a gente está experimentando. Um momento histórico, pela primeira vez na história, a gente tem uma convergência de políticas econômicas ao redor do mundo, a gente tem uma convergência de formas de pensamento ao redor do mundo, a gente tem uma coincidência de políticas econômicas em diferentes países, e ele se opõe, por construção, ao que existia antes. Ao que existia antes, enquanto fase do capitalismo nos países avançados, que era o consenso keynesiano e social-democrático. O neoliberalismo se opõe ao que existia antes nos países em desenvolvimento, que eram diferentes formas de desenvolvimentismo. O neoliberalismo se opõe ao que existia antes no bloco soviético, que era a forma de socialismo associado com a experiência da União Soviética. Então, eu acho que o conceito de neoliberalismo ele traduz com precisão a experiência histórica que nós estamos vivendo. Se os neoliberais, as pessoas que defendem essa forma de existência histórica do capitalismo, se eles não se reconhecem no conceito, no meu entender, esse é problema deles. Mas que o conceito tem uma raiz real e concreta, e se o conceito é útil, bom, isso ele é. Ele é diferente do que existia antes enquanto liberalismo clássico antes, que existia antes da Primeira Guerra Mundial. Sim, ele é diferente, porque o neoliberalismo de hoje em dia ele tem ele busca uma validação através da noção da liberdade individual, dos direitos de propriedade e uma percepção de que o mercado é ótimo, que é de raiz
austríaca, e ele acrescenta uma coisa que não existia no liberalismo clássico, que é a economia neoclássica, uma construção teórica que propõe que a economia se equilibra através da ação competitiva dos agentes de mercado. Não, agora, note que tem uma contradição entre essas duas vertentes do neoliberalismo. As duas são essenciais, mas ao mesmo tempo o pensamento austríaco indica que o mercado não tem direção, todas as pessoas são imperfeitas e ignorantes, mas a interação entre elas gradualmente constrói uma ordem econômica e social mais eficiente. A economia neoclássica é uma economia de mágica, é uma economia onde um agente, o leiloeiro valrasiano, magicamente faz a economia atingir o equilíbrio instantâneo. Então uma noção é temporal, a outra noção é não temporal, mas as duas acreditam que o mercado, de alguma forma, conduz a um equilíbrio eficiente para a sociedade funcionar naquela base. As duas acreditam na primazia dos direitos de propriedade, as duas acreditam que o papel fundamental dos governos é de viabilizar uma sociedade empresarial e competitiva, as duas acreditam que hoje em dia, na configuração real da história que a gente vive, é preciso que os países sigam um certo menu de política econômica e que, para que isso seja eficaz, se tenha uma certa configuração institucional por trás. Então há aspectos comuns nas experiências neoliberais que eu acho que precisam ser capturados por um conjunto de conceitos, e o conceito de neoliberalismo é o melhor ponto de partida para a gente entender o momento que a gente vive hoje em dia ao redor do mundo. Perfeito, professor. Ainda nessa área da discussão mais conceitual, um dos textos que foi passado para a disciplina que mais me impactou é um que não tem tradução no Brasil, que é do autor Damien Cahill, que se chama The End of Laissez-faire on the Durability of Embedded Neoliberalism. E eu achei ele muito interessante porque ele critica outras análises críticas do neoliberalismo que se focam muito na produção intelectual desses autores neoliberais, né? Então, escola austríaca, escola de Chicago, teoria da escolha pública. E ele argumenta que esse tipo de abordagem acaba caindo numa análise idealista do que é o neoliberalismo. Então, ele separa o que é o neoliberalismo teórico do neoliberalismo realmente existente. E ele critica, por exemplo, que se você cai nessa abordagem idealista, você pensa o neoliberalismo como uma espécie de tipo ideal weberiano, e se aquela análise se aquela realidade não reflete exatamente o que está na teoria, então aquilo não seria necessariamente um neoliberalismo, ou você perde inclusive a capacidade de analisar o real e ver esse descompasso. Eu queria saber o que você acha dessa questão, se você acha que a gente deve ainda assim entender o neoliberalismo como uma construção intelectual. A gente sabe que tem vários think tanks que se dedicaram a difundir essas ideias, mas que a gente deve focar mais em analisar o neoliberalismo enquanto um conjunto de políticas econômicas implementadas globalmente, ou como realmente uma fase do capitalismo pós-hegemonia do keynesianismo, 30 anos cerca de keynesianismo, e agora a gente está vivendo mais de 40 anos já de neoliberalismo. Acho que o importante na análise do neoliberalismo é se entender que ele é uma totalidade. O neoliberalismo, ele inclui uma série de políticas econômicas, ele inclui uma ideologia, o neoliberalismo inclui uma prática de governo, ele inclui um conjunto de supostos a respeito da eficiência de um certo tipo de economia baseado em relações de mercado. Então, é preciso se analisar o todo, e a partir desse todo, se buscar identificar os traços estruturantes dessa realidade, aqueles que definem, que distinguem essa época histórica de épocas históricas anteriores. Não basta ficar só no plano da ideologia, não basta ficar só no plano do pensamento econômico, do pensamento social, do pensamento político associado ao neoliberalismo. Não são as formas de pensamento que vão definir essa época histórica, porque senão toda vez que as pessoas mudassem de ideia, você estava numa outra época. No capitalismo. Toda vez que houvesse uma moda intelectual e elas se sucedem com grande velocidade, a gente estaria num período distinto. Isso não é real. O neoliberalismo tem uma base concreta
na forma como ele estrutura as economias e, portanto, na forma como ele estrutura as sociedades. O neoliberalismo tem uma raiz no mundo material em termos das instituições sociais, das instituições econômicas, das instituições de governo que são colocadas em funcionamento a partir de um conjunto de ideias do tipo de sociedade que se quer construir. Então o neoliberalismo ele tem diferentes aspectos em termos de pensamento, em termos do sistema institucional, em termos das práticas de governo, em termos da visão da boa sociedade do ponto de vista neoliberal. E para a gente poder capturar todos esses aspectos do neoliberalismo, então a gente precisa, na minha opinião, de um conjunto de conceitos muito claros que consiga ser aplicado nesses diferentes aspectos do neoliberalismo com coerência, para a gente poder extrair os elementos fundamentais dessa realidade e poder analisar esses elementos na sua coerência mútua e de uma maneira sistemática, para que a gente possa tirar conclusões a respeito de como é que realmente funciona essa sociedade na qual a gente vive. Não é um conjunto de acasos, são relações sistemáticas entre diferentes aspectos da realidade. E a partir daí, mover em direção a uma interpretação do dia a dia. Entender por que os eventos políticos se sucedem ou têm se sucedido da maneira como eles têm se sucedido. Por que, por exemplo, o neoliberalismo hoje em dia ele está associado com formas políticas autoritárias, enquanto que o neoliberalismo de 10 ou 15 anos atrás se associava com formas políticas democráticas. Por que essa mudança? Então a gente pode explicar isso a partir de um conjunto articulado de conceitos e com clareza conceptual. Na minha opinião, isso é necessário para que a gente possa explicar a realidade. Legal. Um dos aspectos que a gente também pode analisar esse giro neoliberal, para além dessa disputa de ideias, que eu acho que a gente também não pode desprezar a importância que tiveram esses think tanks na produção de pesquisas e de difusão desse ideário neoliberal, analisar também a questão da instabilidade das disputas entre classes e grupos sociais, mesmo no Ocidente, por exemplo, na década de 60, que você tinha, depois de algumas décadas de melhoria das condições de vida, de um estado de bem-estar social, você começou a criar uma certa instabilidade que desagradava às classes dominantes, talvez porque você tinha trabalhadores com maior poder de barganha e que cada vez mais demandando mais. Então é uma coisa que lembra um texto clássico do Michel Kalecki, falando dos aspectos políticos do pleno emprego. Então a burguesia está disposta a sacrificar ganhos econômicos, um jogo de ganha-ganha, em nome de aumentar uma desigualdade, um maior poder político sobre as massas. Você acha que isso é muito importante para a gente analisar esse giro ao neoliberalismo, uma certa rebelião das elites contra um modelo que estava gerando crescimento econômico, estava gerando prosperidade, mas estava diminuindo esse fosso de poder? Acho que os economistas se preocupam muito com essa noção de eficiência. E os sociólogos se preocupam muito com a noção de atividade de grupos sociais, de atividade de classe. O que eu acho que importa mesmo é o poder. É o poder político que importa, é o controle sobre a reprodução social. E quando esse controle sofre algum tipo de ameaça, então existe uma reação. E o neoliberalismo, em muito, ele é uma reação contra os movimentos sociais e políticos que se catalisaram nas rebeliões de 1968 e que continuaram a ter uma certa influência ao redor do mundo durante os anos 70. O neoliberalismo ele é uma reação à desaceleração econômica ao redor do mundo a partir de meados dos anos 60, mas que está conectada com a falta de disciplina no local de trabalho. Kalecki, em 1943, quando ele produz o paper que você mencionou, ele captura um aspecto muito importante do capitalismo, fazendo uma observação crítica ao amigo, ao colega John Maynard Keynes. Keynes produz uma teoria econômica sugerindo como se poderia manter o pleno emprego, e Kalecki diz, olha, isso é muito bom, mas não vai ser possível manter o pleno emprego num capitalismo estável, porque o capitalismo não pode existir sem a subordinação social. Quem é que vai fazer o trabalho pesado ganhando pouco?
se as pessoas têm opções, têm alternativas, se elas podem entrar em greve, demandar mais, se elas podem mudar de emprego quando quiserem. Quem vai aceitar a humilhação no local de trabalho? Quem vai aceitar a disciplina boba e gratuita que existe tantas vezes na vida profissional das pessoas? A disciplina só para mostrar quem está por cima. Então são momentos da existência do capitalismo que resvalam, que passam das relações econômicas para as relações sociais de uma maneira mais ampla. Então, os anos 70 nos Estados Unidos ou no Reino Unido, um período de tentativa de reafirmação das hierarquias sociais. No Brasil acontecem movimentos semelhantes, mas o processo mais claro se dá a partir de 2013, 2014 no Brasil, até os dias de hoje, em 2019. Um processo de claramente restauração das hierarquias e das desigualdades que tinham sido corroídas na margem, só um pouquinho, de uma maneira reduzida, mas que tinham sido corroídas durante o período anterior, associado com os governos Lula e Dilma, com todas as suas limitações, um período de grande mobilidade social, um período de ascenso para grupos sociais no Brasil que tinham estado por baixo durante muito tempo. Mas quando se ultrapassa um certo limite de tolerância do próprio sistema de desigualdades sociais no país, vem uma reação muito forte voltada à direita de restauração dessas diferenças, dessas desigualdades e de uma sociedade que é profundamente, estruturalmente desigual e foi configurada assim desde 1500. Salve, galera! Então, essa foi a primeira parte da entrevista que eu fiz com o Alfredo. A segunda parte vai ao ar nas próximas semanas e vai focar no neoliberalismo no Brasil. É um debate nacional sobre as políticas econômicas e os desafios do projeto econômico que tentou trazer um modelo híbrido de neoliberalismo com políticas desenvolvimentistas. Mas o recado importante que eu quero passar para vocês aqui é que eu estou sorteando esse livro lá no meu Instagram, que é um livro do Alfredo com outro autor, que é o Lécio Moraes, que é o Brasil, neoliberalismo versus democracia, que vai fazer esse balanço da política econômica no Brasil desde o início do ciclo industrial, desenvolvimentista, modernizante, iniciado lá no governo Vargas, até o deserto neoliberal que a gente está vivendo desde 2015 e outros traços da economia desde a época do Plano Real, de reprimarização econômica, de desindustrialização e também, enfim, problemas estruturais de balanço comercial e crise fiscal, por exemplo. Então é isso, eu estou deixando fixado um comentário aqui no vídeo que vai dar de cara lá no link para o sorteio, né? É um link para o sorteio. E convido vocês para curtir o vídeo, se inscreverem e clicar no sininho para vocês não perderem nada aqui da produção do Cifra Oculta. É isso, muito obrigado e falou!